Eu acho que falar aí em uma hora, um pouco menos aí sobre inovação e transformação digital é um desafio muito, muito grande, se possível. Então, a minha intenção vai ser basicamente compartilhar uma experiência que nós tivemos aqui, nosso grupo de trabalho teve, num projeto relativamente recente com essa temática, com essas duas temáticas, né? Inovação e transformação digital não são exatamente o mesmo fenômeno, e eu quero compartilhar um pouco disso também nesses próximos minutos aqui com vocês. E quero também, talvez, contar um pouco as dificuldades que nós passamos e deixar na sequência aí, talvez, alguns caminhos, fontes de divulgação, coisas que nós temos feito, se chamar a sua atenção, se profissionalmente for algo importante para vocês, deixar essa oportunidade para que vocês possam se juntar a mim, ao meu grupo aí nessa caminhada, e ver esses desafios. Bom, eu não vou falar muito de mim aqui nesses próximos minutos. Eu vou só dar talvez aqui um breve resumo sobre como que meu grupo, né, como é que nós lidamos com isso. Na verdade, eu herdei esse grupo de pesquisa da UFMG, né, se assim posso dizer, que é o NTQI, que é o Núcleo de Tecnologia da Qualidade e da Inovação. Vou usar um ponteiro aqui, que na verdade começa o seu trabalho lá nos grandes movimentos da qualidade no Brasil, no ano de 1995, liderado à época pelo professor Lin Schenck. E esse Q e esse I, qualidade e inovação, eles se alternaram, né, num certo protagonismo ao longo dos anos. Eu chego como professor, né, eu fiz o mestrado nesse grupo, mas depois eu fiz meu doutorado fora da Universidade de São Paulo, eu volto como professor em 2014, então já pego muita história feita, já participava de alguns projetos ao longo do meu doutorado, então eu diria que pelo menos a partir de 2011, 12, eu tenho uma integração de volta com esse grupo. Não vou contar essa história toda aqui, mas eu deixei na imagem talvez alguns livros que marcaram um pouco melhor a trajetória do grupo e o desenvolvimento dessas temáticas associadas à inovação e qualidade. A gente começa lá em 1995 com o QFD, que é o desdobramento da função qualidade. Isso se desenvolve em várias empresas. Nosso laboratório sempre as empresas, a gente não tem nada, embora a gente faça muita pesquisa e muita extensão, não tem nada que a gente possa fazer trancado em um laboratório. Nosso laboratório sempre é a prática das empresas, né? Das indústrias que nos circundam aqui. A gente começa a lidar com a temática de sistemas de gestão de inovação nas empresas aí a partir do início da última década, em um projeto em parceria com a FIENG. Esse projeto vai ser assim, muito importante, porque eu vou conversar com vocês aqui na sequência. Dele culmina, né, resulta esse livro, que eu vou falar rapidinho dele, que é um livro que é uma proposta nossa de sistema de gestão de inovação para pequenas e médias empresas. Depois disso, a gente ainda lança um livro em 2020, que é um livro um pouco mais voltado para o empreendedorismo tecnológico, então um livro voltado a pequenas e médias empresas, e um outro voltado ao empreendedorismo da empresa nascente de base tecnológica, e também voltado à atitude empreendedora dentro de grandes empresas. E parcerias também, várias foram sendo desenvolvidas. Aqui eu destaquei basicamente duas, que também são importantes para a história que eu vou contar, que é o IGDP, que é um instituto que membros do grupo fundam, né, em parceria com colegas de outras universidades, lá no início dos anos 2000, que é um instituto, inicialmente o Instituto de Gestão de Desenvolvimento de Produto, hoje Instituto de Inovação e Gestão de Desenvolvimento de Produto, e uma parceria efervescente hoje, mas que ela evolui gradualmente aí com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Eu diria que a partir de 2005, 2007, quando começa o planejamento inicial do parque, mas mais efetivamente aí a partir de 2011, 2012, onde nós temos o parque em operação. Tá? Então, enfim, esse é só um en passant aqui, né, por uma história já relativamente longa de trabalho,
e que nós vamos pegar um ponto dessa história e aprofundar juntos aqui em uma das temáticas que nós temos desenvolvido, que é trazer a inovação digital para a discussão de gestão de inovação nas empresas. Bom, então, para falar disso, eu preciso me apoiar pelo menos em dois conceitos. Tá? Primeiro é o que é inovação. Hoje em dia, inovação pode ser quase qualquer coisa, dependendo do contexto, do tipo de literatura, até do programa de TV ou de YouTube que você pegar. Inovação, para a gente, ela tem um sentido quase econômico. Tá? É uma empresa que tem novas ideias, né, novos mecanismos, novas formas de negócio, novos processos, e que ela consegue implantar e explorar o potencial dessas ideias com sucesso. Então, esse é o nosso ponto de apoio para falar de inovação. Então, invenção não é inovação, patente não é inovação. Inovação não é o processo em si de se desenvolver as ideias, inovação para a gente é o resultado de um processo que leva a ideia até a sua implantação no mercado, até o seu cliente, até a sua unidade social de adoção. Alguns vão usar conceitos muito pragmáticos para inovação, como mais e melhores notas fiscais, ajuda alguns conceitos operacionais como esse, na empresa ter notas fiscais melhores, mas como pesquisador da área, eu costumo dizer que há muita coisa que uma empresa pode fazer, que vai gerar nota fiscal boa, que vai gerar rendimento, que não necessariamente se encaixa como inovação. Então, a gente está olhando para o aspecto da novidade, e por trás do aspecto da novidade, a gente tem uma atenção especial a inovações que são oriundas de base tecnológica. Nem toda inovação ela vem de tecnologia, vem algumas, né, de aplicações científicas, mas a gente tem um interesse especial por inovações dessa natureza. Então, isso está associado a essa ideia, essa capacidade que uma empresa passa a ter de introduzir e difundir produtos, processos, serviços, né, para manter sua competitividade, eventualmente ser diferencial, dependendo do mercado, até mesmo sobreviver. Tá? Em muitos mercados, você não inova, isso aí já é a sua condenação, já é a sentença de morte da organização nos dias de hoje. Um segundo conceito que eu preciso aqui é o conceito de sistema de gestão de inovação. Então, vejam só, uma coisa é uma empresa inovar, ela tem uma nova ideia, propõe um novo mecanismo, um novo produto, uma nova forma de abordagem ali com o cliente, ou conduz um processo, seja um processo de fabricação, um processo de vendas, que é mais eficiente, que é mais rentável, que é mais rápido. Mas o que é a ideia do sistema de gestão? O sistema de gestão é necessário porque em muitas das empresas que a gente estudou, que a gente tem contato, eu nunca cheguei numa empresa que o pessoal virasse e falasse que a gente nunca fez nenhuma inovação. Toda empresa tem alguma inovação. Ela pode até não se achar muito inovadora, mas sempre tem alguma história, algum projeto que se consolidou como uma inovação, algum produto lançado. A questão é que na maior parte dessas empresas, aquilo acontece ocasionalmente, acontece debaixo da luta e da coragem de uma pessoa que tem esse espírito empreendedor ali dentro da empresa, ou daquele funcionário corajoso que vai contra tudo e contra todos, sem um apoio gerencial. Eu vi que vocês estavam falando de liderança aqui na palestra anterior, né? Não tem aquele líder que motiva, aquele líder que agrega, que coloca as pessoas para frente, que assume o risco junto com o time. Não. A inovação, na maioria das empresas que a gente observou, ela acontece de forma ousada e corajosa por indivíduos. E às vezes resulta em histórias interessantes, mas ela não acontece de maneira sistemática. Ela não faz parte do dia a dia da empresa, não faz parte da cultura daquela empresa, ela não tem uma agenda na estratégia da empresa. Eu costumo sempre dizer para os empresários que a gente conversa, para os gerentes, olha, ninguém de sã consciência vai responder que inovação não é importante para o seu negócio. Todos, se você sair entrevistar 1000 empresários e falar todos, eles falam, inovação é muito importante para o meu negócio. Mas pergunta quantas horas da agenda semanal dele está voltada a encontros para mover à frente projetos, ideias de inovação na empresa. Aí a resposta pode ser bem diferente. Então, a gente
quando a gente começa a estudar sistema de gestão da inovação, a gente está tentando entender como que uma empresa que tem seus clientes batendo na porta, que tem suas urgências, que tem seus problemas, às vezes até de ordem financeira, que tem uma competitividade, que tem uma competição no mercado aguardando, como que essa empresa introduz no dia a dia dela práticas, ferramentas, recursos direcionados à inovação. Então, essa é a tarefa do sistema de gestão. É um sistema que visa fazer com que esses projetos, essas iniciativas de inovação, ocorram na organização de uma forma sistemática e regular. A inovação passar a fazer parte, a pauta da inovação, as ações de inovação passar a fazer parte do dia a dia da empresa. Bom, suportados por esses dois conceitos, principalmente, claro que tem muito estudo, muitas experiências compartilhadas por trás disso, mas principalmente pautados na necessidade de introduzir, de propor um sistema de gestão de inovação, e principalmente um sistema de gestão de inovação que fosse adequado para empresas pequenas e médias, porque a gente já observou isso em empresas gigantes, empresas que têm muitos recursos, empresas multinacionais, mas como que a gente traz isso para a média empresa, para a média indústria? Então, nós conduzimos um programa entre 2012 e 2016, que foi chamado de Programa FACE. O programa foi liderado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e nós participamos como comitê científico, nosso grupo, que é o NTQI na UFMG, também o NTG, que é um grupo semelhante ao nosso, na Universidade Federal de Viçosa, em que o resultado principal desse esforço foi a proposição de um sistema de gestão de inovação que está modelado sinteticamente por essa imagem. Esse livro sai depois em 2017, hoje ele está disponível aí nas plataformas digitais também, formato Kindle, formato físico, mas ele resulta da experiência que nós tivemos de propor e participar da implantação de um sistema de gestão de inovação em cerca de 40 empresas. Então, de uma forma muito sucinta, como que a gente propunha que isso fosse realizado? A gente tinha um sistema em 4 módulos, um módulo de estratégia, né? Ou seja, o que essa empresa quer para o futuro, qual que é a tarefa, qual que é o mandato da inovação para garantir o futuro dessa empresa, em que mercados ela deseja estar, que fatias de clientes ela deseja, né, trazer para o seu mercado, que inovações, em que nichos ela pretende atuar, que são novos, que hoje ela não pode acessar, quais são as grandes tecnologias que ela deveria dominar no futuro. Então, isso é uma reflexão que é feita aqui no comitê estratégico. Eu tinha um segundo módulo, que é o comitê, que a gente chama de comitê tático, ou comitê de implantação, que são as pessoas ali, os supervisores, as médias gerentes, que estão no dia a dia da empresa, que vão se reunir com bastante frequência e, principalmente, dizer quais são os projetos de inovação que a gente deveria fazer para alcançar isso que foi colocado pela estratégia, para alcançar esses grandes sonhos, essas grandes metas, esses grandes mercados, para ter esses níveis de eficiência e rentabilidade que estão sendo colocados aqui como desafio. Então, quais são as iniciativas e os projetos? Então, isso era tarefa aqui do comitê de implantação. O terceiro módulo são os projetos em si. Então, nós definimos quais são os projetos, quais são as novas ideias, quais são as tecnologias que nós vamos explorar. Então, tem que ir um time para campo, e esse time tem que realizar o projeto. O projeto tem início e tem fim. Os outros 2 módulos são representados por rodas de PDCA, né, Plan, Do, Check, Action, né, que são reflexões contínuas. A empresa está continuamente refletindo sobre estratégia, a empresa está continuamente refletindo sobre os projetos que visam alcançar e cumprir com as metas que foram estabelecidas para o médio, para o longo prazo da empresa, mas eu defino uma série de projetos de inovação, e esses projetos têm que ter uma entrega clara, que é uma inovação implantada, um novo produto no mercado, um novo processo implantado na empresa, uma nova abordagem para com o cliente, um novo processo organizacional, uma nova atitude de marketing e assim por diante. Como pano de fundo, estrutura para todo esse sistema, a gente tinha um 4º módulo que é chamado de organização do trabalho. E ele estava envolto de questões sobre como que as empresas vão inserir no seu dia a dia esses projetos de inovação.
Como que a disputa com as urgências, com as emergências, vai se equilibrar com a necessidade de fazer coisas olhando também para o futuro? Como que nós vamos instaurar uma cultura de inovação na empresa? Como que nós vamos valorizar pessoas e carreiras que estão associadas a projetos que são mais arriscados, projetos que são mais ousados? Então, tinha uma série de ferramentas e ações voltadas a criar essa ambientação, fazer com que a empresa seja um ambiente propício e motivador para que se lide com projetos mais estratégicos, projetos mais ousados, projetos de maior risco. Como que a gente ensinava as empresas, né? Puxa, era para ser simples, tem 4 módulos, tem tanta coisa que você falou aí em pouco tempo, tenho certeza que se abrir o livro vai ter mais, sem dúvida. Mas a gente ensinava isso de uma maneira muito modular para as empresas, tá? Era um programa de um pouco mais de um ano, então, embora a gente tenha trabalhado no programa um período aí de 4, até um pouco mais de tempo, os devidos fechamentos, cada empresa permanecia cerca de 18 a 24 meses no programa e passava por vários seminários, módulos de capacitação, e entre todos eles, consultoria e apoio para a implantação dos módulos e principalmente das ferramentas, né? Todos esses módulos apoiados por ferramentas diretas, simples, uma planilha ali de Excel, hoje o pessoal usa muito Google Sheets, ferramentas abertas, ela poderia preencher informações, tirar insights e dar direção para as atividades que eram realizadas, então, para alcançar esses grandes objetivos de inovação nas empresas. Bom, nós desenvolvemos esse programa e lançamos o livro em 2017, não tinha esse papo de transformação digital. A gente usa esse livro, eu uso esse livro na minha sala de aula, ensino empresa, ensino os alunos a constituir esses programas de inovação, a instaurar ali, implantar sistemas de gestão de inovação. Não tivemos todos os casos de sucesso, certamente. Tá? Trabalhamos inicialmente com 40 empresas, eu diria que tivemos 20 a 25 casos muito bons. Outras empresas não puderam chegar ao final do programa por várias razões, ou não puderam implantar partes essenciais do modelo. Outras voltaram após o programa e tentaram reiniciar essas iniciativas. Mas até esse papo, gente, até esse momento, não tinha, na intensidade que a gente vê hoje, pelo menos, esse outro conceito, que é o conceito de transformação digital. Então, hoje nós estamos em 2023 e quase tudo é digital. A gente fala em revolução digital, quarta revolução industrial, fala em indústria 4.0. Então, o que todos esses termos têm em comum? É a utilização cada vez mais intensa de tecnologias digitais nas empresas. Empresas lançando mão de sensores, internet das coisas. A gente está vivendo hoje o boom da inteligência artificial, redes sociais. Então, tem uma série de possibilidades e de tecnologias que começaram a ferver, né, a ebulir, principalmente após e durante e após o período da pandemia de Covid-19. E aí os colegas da FIENG bateram a porta de novo, e dessa vez motivados por uma iniciativa da Confederação Nacional das Indústrias, que eles chamavam de NAGE Digital, Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação Digital. Ou seja, como que nós vamos agora colocar mais esse ingrediente do bolo? Tá? Ajudar as empresas a fazer inovações, mas em especial inovações de caráter digital. De início, eu falei, não deve ter muita diferença, né? Afinal de contas, a gente ensinava as empresas como é que eles iam instalar sistemas para gerar muitos projetos de inovação, projetos bons de inovação. A única diferença agora é que a gente vai ter inovações baseadas em tecnologias digitais. Bom, em parte isso foi verdade. Em parte nós descobrimos muita coisa nova. Para começar, o conceito novo que chegou é esse, transformação digital. A gente lembra logo de tecnologias, que é o que eu exemplifiquei para vocês aqui. Só que a gente está falando, na verdade, de transformação. E transformação no sentido de uma mudança organizacional. Então, o que vem de mais novo não é exatamente as tecnologias. São as pessoas que vão lidar com as tecnologias, as pessoas que formam a empresa, as pessoas que formam os mindsets que estão ali presentes, as pessoas que dão prioridades, as pessoas que têm um jeito de trabalhar, as pessoas que têm uma perspectiva sobre o que significa mudança. Então, nós nos apoiamos fortemente sobre o aspecto organizacional
que o termo transformação digital carregava. Por isso eu deixei o organizacional bem grande aqui, o tecnologias digitais menorzinho, porque elas são, sim, protagonistas, né? São muitas oportunidades que se abrem e muitas ameaças também que se abrem diante das tecnologias digitais que chegam às nossas mãos, elas desempenham um papel central, mas a mudança é na empresa. E aí, como a mudança na empresa, não era simplesmente a gente pensar, vamos usar o mesmo modelo das duas rodas, do jeito que ele é, e vamos colocar lá na lista de projetos das empresas, lá no portfólio, alguns projetos que têm a ver com tecnologias digitais. Vamos colocar lá uns projetos com sensores, com robôs, vamos colocar ali projetos com inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina. A gente estava aprendendo esse vocabulário todo aí. A questão, gente, é que a transformação, se você não levar nada dessa palestra, hoje não entender o que é inovação, não entender o que é sistema de gestão, é importante você carregar isso que eu vou dizer para vocês. A transformação digital, ou a transformação que hoje é provocada pela emergência, pela rápida difusão das tecnologias digitais, ela é fortemente de caráter social. Objetivos das pessoas mudam, a forma de pensar da geração que chega hoje ao mercado profissional é diferente, a maneira das pessoas pensar em hierarquia e colaboração é diferente, a maneira das pessoas pensar em trabalho flexível é diferente, a maneira das pessoas pensar em liderança é diferente, a maneira das pessoas falarem em empreendedorismo é diferente. Quando eu fiz o primeiro programa, 10 anos atrás, junto com meus colegas, a gente chegava perto das empresas, a gente queria falar de empreendedorismo. Muitos empresários, gerentes, você não vai falar de empreendedorismo na empresa. Você vai tirar meu funcionário e vai sair por aí abrindo a empresa dele. E a gente não podia falar de empreendedorismo. E hoje você precisa falar. Por quê? Porque o empreendedor não precisa sair da empresa para ser empreendedor. O empreendedor é o cara, é a pessoa, é o rapaz, a moça que vai provocar a transformação no local de trabalho dele. Vai provocar a transformação no ambiente em que ela está, que vai fomentar novas lideranças, que vai fomentar novas maneiras de olhar para riscos e para incertezas. Então a gente começou a perceber que, na verdade, havia um novelo com muito mais linhas, muito mais coisa estava acontecendo que simplesmente algumas tecnologias chegando para aumentar o nosso trabalho, a complexidade daquilo que a gente faz, né? E uma repaginação, tudo que a gente fez para o modelo das duas rodas, a gente continuou firme, porque ali tem muitos pilares importantíssimos. A gente continua trabalhando com esse livro, a gente continua lidando com esse modelo, divulgando esse modelo, mas a gente propôs uma revitalização que a gente chamou de modelo das duas rodas. A gente se apoiou na sigla MDR 21. Por que o 21? Porque, efetivamente, do ponto de vista histórico, a gente está entrando no século XXI com novas formas de produção, novas maneiras de pensar a organização, organizações, empresas, novas maneiras de pensar e priorizar o futuro, agora. Tá? Se a gente olha hoje e olha o início dos anos 2000, quando eu estava entrando para o mercado de trabalho, eu estava formando o meu curso de engenharia à época, são valores, são perspectivas muito diferentes. Né? Eu, por exemplo, era um rapaz, né, que vinha de uma família que sucesso era ter uma carreira extensa e vertical numa empresa muito grande. Hoje em dia, vocês podem considerar isso continua sendo uma possibilidade, mas hoje em dia vocês pensam em serem geradores de conteúdo, em serem empreendedores, vocês pensam em trabalhar na empresa, mas se inserirem em múltiplas discussões colaborativas, em transformar a sociedade. Então, esse é o trabalhador do século XXI. Essas são as pessoas que compõem essas empresas. Então, nós chamamos de MDR 21 para trazer esse ar, falar, olha, a gente quer lidar com empresas que estão entrando nesse novo século, entrando nessa nova era, né? Participando dessa revolução e forte transformação dos meios de produção. Então, a gente quer fazer gestão da inovação para a transformação digital. Vocês vão perceber que ela não é só mais moderninha a figura. Aqui eu tinha um comitê estratégico, eram pessoas que olhavam o topo da empresa, aqui eu tinha um comitê de implantação, que é aquela turma que precisava operacionalizar. Estavam muito distantes um do outro aqui, né? Puxa, esse é o chefe, esse aqui é o pessoal que está no dia a dia. Aqui eles trabalham juntos, uma roda está junto com a outra. Uma dá a direção, mas a outra traciona, a outra que de fato vai
mover, né, mover o sistema à frente, vai ser protagonista. A gente tem também, olha, o que é efetivamente o projeto de inovação? Né? A gente pode discutir estratégia, pode discutir ferramenta, pode fazer pesquisa na universidade, pode fazer o que for. Se a empresa não implanta um projeto de inovação na prática, lança um produto diferente, conquista um mercado, convence o cliente da abordagem dela, ela não vai ser sustentável. Todo o papo de inovação dela vai por água abaixo. Então, isso é ação, é bola para frente, é seta para frente. Vamos levar esses projetos da maneira mais ágil, mais rápida possível, né, para os seus clientes. E a gente simplifica o nome, mas a gente mantém a abordagem de organização. Por quê? É exatamente o ambiente da empresa que é o mais fortemente transformado. É exatamente as formas de trabalho nesse contexto de inovação, nesse contexto de tecnologias digitais permeando tudo que a gente faz, que vai ser diferente. Então, eu queria rapidamente aqui, nesses próximos minutos, explicar como que a gente tentou fazer cada aspecto desse de uma forma um pouco revitalizada, um pouco diferente do que a gente tinha feito antes. Bom, primeiro, a gente entrou em pânico. O pessoal falou para a gente, olha, vocês tinham 18 a 24 meses para trabalhar com as empresas, né? A gente tem 8 meses. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu ensino, implanto, né? Faço uma intervenção numa empresa, mesmo com muita ajuda, em 8 meses? Que normalmente as empresas, para implantar, ficarem craques ali no sistema de gestão de inovação, difundirem para suas equipes, para suas lideranças, isso é um processo que demora efetivamente 3, 4, 5 anos. E a gente não tinha essa esperança que a gente ia deixar uma coisa pronta, totalmente sustentável, né, rodando de maneira autônoma. A gente não conseguia fazer isso em 18 meses antes. A gente deixava a empresa no ponto, ó, a partir daqui vai sozinha, a partir daqui você já consegue difundir. Como é que a gente vai fazer isso em 8 meses? E a segunda excelente notícia, olha, a gente está no meio de uma pandemia. A gente não pode fazer nenhuma visita, a gente não pode fazer os nossos seminários conjuntos. Eu fiquei umas noites sem dormir. Falei, espera aí, a gente tem que fazer o que a gente fez antes, acrescentando transformação digital, na metade do tempo, sem ter contato físico, sem visitar, sem fazer os nossos workshops. Então, vocês imaginam como é que deu frio na barriga. E aos poucos a gente foi processando esse desafio e propusemos um programa, olha, o pessoal vai aprender fazendo. Já que a gente está falando do século XXI, da era da transformação digital, vamos aprender fazendo. A gente não vai ter tempo de passar aquelas grandes teorias, dar aquelas aulas extensas. Aqueles seminários era ótimo, era cheio de salgadinho, de coisa gostosa para a gente comer lá. A gente passava o dia inteiro, ó, o pessoal não vai ter paciência para isso. A gente vai precisar de fazer seminários curtos, remotos, ensinar essa turma a fazer, está à disposição no online, o mundo vai ter que ser online, e a gente vai desenhar um programa rápido para quando eles chegarem no final do programa, eles olharem para trás e perceberem, olha, já começamos um sistema de gestão. Então, o que está ano 1 e ano 2 aqui foi 2021 e 2022, tá? Mas a gente deixou como referência aqui para o tempo que a gente tinha. Então, lá em junho, julho, a gente faz um kickoff, conversa sobre transformação digital, sobre inovação, um papo um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui, né? Um pouquinho mais de profundidade. E a gente reativa os contatos, a gente atrai empresas para participar do programa. A gente tinha uma limitação da quantidade de empresas, então a gente teve que trabalhar com 4 empresas para fazer esse piloto, ao invés das 40 que nós tínhamos no programa anterior. Em agosto, né, que seria o mês 2 aí, o mês 3, a gente faz o que a gente chamou de Sprint R, que era uma corrida de ruptura, tá? Uma corrida rápida de ruptura, ou seja, toda a conceituação que a gente precisava para começar o programa, o que é inovação, o que é sistema de gestão, onde que a gente quer chegar, e principalmente, como para casa, monta uma equipe de inovação. Vamos montar um comitê de inovação, que é a equipe que vai acompanhar o projeto conosco. Vocês vão perceber que nesses desenhos aqui, a gente tinha 2 equipes permanentes, uma estratégica, uma tática, e equipes de projeto poderiam ser várias, se a empresa tivesse muitos projetos, ela tinha muitas equipes para conduzir os projetos. Mas 2 equipes permanentemente conduzindo o pensamento das ações da empresa em gestão da inovação. Aqui a gente sabia que ia ter só uma, porque as empresas eram pequenas, as empresas não tinham gente suficiente, falou, olha, uma equipe que vai ter que alternar entre o pensamento mais estratégico e o pensamento mais de executor, pensamento
tático, operacional e da inovação. E as equipes de projeto que permanecem, né? Então, estão simbolizados aí por essas duas setinhas. E essa equipe tinha que nascer aqui, né? Depois do primeiro encontro, a gente tinha visitas virtuais, né? Junto com as empresas. Olha, a gente precisa ter um ponto de contato, precisa ter a equipe que vai conduzir isso com a gente. Eu vou mostrar na sequência rapidinho aqui alguns requisitos que a gente tinha para a montagem desses times. Logo em setembro, a gente tinha um workshop de Design Thinking. Então, qual que era o nosso objetivo? Olha, levar um método, né, que explora muito intensamente o aspecto de criatividade, compreensão do problema do cliente, para a gente levantar boas ideias. Mas a gente não queria 50 ideias. Esse workshop não era só um workshop de ideação, a gente queria levantar todas as ideias possíveis. A gente tinha que sair no final desse workshop com 5 ideias muito boas e muito pedagógicas. Não era qualquer ideia. Por quê? Porque a gente queria usar as ideias que a empresa tinha de inovação para ensinar para ela como fazer transformação digital. Então, tinha que ser uma ideia de longo prazo, que era uma ideia mais complexa, que mirava objetivos muito, muito audazes da empresa, mas tinha que ter ideias também curtinhas, pequenininhas, para a empresa conseguir fechar e ter alguns primeiros resultados, se possível, dentro dos próximos meses que a gente ainda tinha de acompanhamento do programa. Tinha que ter uma ideia, por exemplo, de parceria com a startup, das conhecerem o mundo das startups, essas novas tecnologias que estão vindo aí desses grupos inovadores, essas pequenas empresas. Tinha que ter uma ideia para facilitar um contato com uma universidade para apoiar. Tinha que ter uma ideia que fosse só de processos internos da empresa, para que eles pudessem testar tecnologias, testar as possibilidades, ganhando eficiência interna. Tinha que ter uma ideia de produto. Então, a gente tinha uma receita certinha, ó, não é 5 ideias, mas não é qualquer 5 ideias. A gente quer 5 ideias de determinadas naturezas, porque elas tinham motivações didático-pedagógicas para as empresas. A gente queria atrair as empresas para discutir transformação digital baseado nas ideias que puxavam, que demandavam essas discussões. E isso nascia um portfólio piloto. O portfólio é a lista de projetos que a gente vai desenvolver. Então, lá no primeiro programa, a gente tinha portfólios até grandes, algumas empresas tinham muitas ideias, a gente ajudava a organizar um portfólio mais complexo, ó, não dá tempo de ensinar portfólio. A gente tem que ter um portfólio pequeno, uma lista pequena de ideias, para que seja fácil gerenciar e para que a gente consiga buscar parcerias e suporte complementar a partir das próprias ideias. Uma vez que a gente fazia isso, 1 mês e meio depois, a gente encontrava de novo. E aí a gente tinha um workshop de gestão ágil de projetos. Assim, tá ótimo, agora vocês já têm as ideias, como vai gerenciar? Maior parte dessas empresas não tinham as competências fundamentais em gestão de projetos. Ou tinham ideias assim, ainda muito tradicionais e talvez não se adaptavam bem a projetos de maior risco e incerteza que eram característicos dos projetos de transformação digital. Então, eu falei, olha, nós vamos aprender formas mais flexíveis de se gerenciar projetos que tenham uma abertura à participação de parceiros, projetos que se utilizem das técnicas mais modernas de participação da equipe, de autonomia da equipe, projetos que incentivem, por exemplo, fazer objetivos quinzenais ou até semanais, né, com entregas muito sólidas, muito significativas em espaços mais curtos de tempo, antes de fazer planejamentos mais distantes, né, antes de querer detalhar demais o que a gente vai fazer daqui a 5, 6, 8 meses. Então, tivemos um bom papo com as empresas e falou, agora vocês vão estruturar as ideias que tiveram aqui, segundo a lógica dos projetos, de gestão de projetos que a gente ensinou aqui. E a partir daí a gente começava a acompanhar as empresas dando assessoria para os projetos de inovação e transformação digital. Então, com os projetos organizados e planejados, agora nós vamos ajudar vocês a estabelecer as lideranças de projeto, a usar as ferramentas de projeto, a buscar parceiros para o projeto, às vezes buscar até financiamento externo para ajudar a bancar o projeto. E por último, eu espero que vocês não se assustem com isso, a gente falava de estratégia. Era a última coisa, era falar de estratégia. E eu vou deixar para explicar no final porque a gente deixou a estratégia por último. Mas por último, a gente fazia um workshop de estratégia, então eles delineavam, a gente já estava quase deixando esse contato mais formal com as empresas. Então o que a gente queria deles, a gente vai deixar de se encontrar com essa frequência agora. Então como que vocês vão continuar caminhando para os próximos 2, 3, 4 anos? A gente queria, então, que eles delineassem uma caminhada mais ampla, mais significativa do que os meses que a gente tinha dado junto ao longo desse programa.
e se encontrava pouco tempo depois para compartilhar os primeiros resultados, fazer um fechamento, indicar possibilidades de apoio complementar que essas empresas poderiam ter. Em paralelo com isso tudo, a gente não conseguia treinar as empresas, a gente tinha encontros muito rápidos. Cada caixinha dessa que vocês estão vendo, para além desses acompanhamentos entre os eventos, era um workshop de 2, 3 horas, que era o que dava para fazer numa sessão virtual. Então, a gente montou um laboratório de aprendizagem, como se fosse uma turma que fez um curso junto, mas a gente fez isso de maneira também totalmente digital e baseada em conteúdos não convencionais, que eu vou explicar também rapidinho. Então, eram encontros quinzenais, com uma turma que estudou junto a transformação digital, entrou juntos, né, dentro desse fenômeno, e que apresentavam um projeto final que tivesse em linha aí com as ações de inovação das suas empresas, tá? Vou passar rapidinho aqui pelos outros modelos, e aí eu falo tanto da estratégia no final, quanto do nosso projeto de aprendizagem. Bom, primeira coisa sem comitê de inovação não vai andar nada, senão cada dia a gente vai ter contato com uma pessoa diferente da empresa, ninguém vai ser o responsável por conduzir essa iniciativa. Aqui a inovação é responsabilidade de todo mundo. Beleza, eu já sei que não vai ser responsabilidade de ninguém e que a coisa não vai andar. Então a primeira coisa era montar um comitê. Agora, o comitê tinha que ser composto por pessoas de um certo perfil. Então, a gente usou uma ferramenta, né, para saber se as pessoas tinham a diversidade necessária, se possuíam entusiasmo com a inovação, se tinham visão de negócio. Não adianta ser empolgado, tem que entender do negócio, tem que entender as dores do seu cliente, tem que entender um pouco do conhecimento técnico, da natureza da operação da empresa. Tinha que ser gente que dispõe de um certo respaldo, porque esse pessoal vai precisar de pedir recurso, vai precisar de envolver outras pessoas, vai ter que ser uma voz ativa na organização, tem que ser gente que sabe comunicar, e a gente foi ajudando as empresas, né, a montar equipes que poderiam conduzir esse desafio, né? O laboratório de aprendizagem foi uma experiência incrível, porque eu também fiquei louco. Falei, gente, como que eu vou... Não vai ser um encontro de 2, 3 horas a cada 2 meses que a gente vai conseguir levar esse mundo da transformação digital, da inovação, para quem nunca viu. É muito difícil. Então, nós montamos uma coisa super legal, que foi esse laboratório de aprendizagem, e esse laboratório ele funcionava pelo Telegram. A gente encontrava todo mundo pelo Telegram. O Telegram te permite fazer as reuniões virtuais, e cada encontro, a pessoa tinha que ter contato com o material digital que a gente selecionava antes, que era uma playlist de podcasts. Olha, a gente selecionou cuidadosamente podcasts dos últimos, à época, dos últimos 3 anos, que falavam de inovação e transformação digital, com casos empresariais, com um pouco de teoria, com debates entre especialistas, e colocando algumas videoaulas que a gente tinha virado youtuber também. A gente tinha que dar aula disso, tinha que dar para os nossos alunos também de forma digital, com vocês não foi diferente. Então a gente misturou algumas videoaulas com podcasts, né? A gente tinha uns canais preferenciais que ensinavam empreendedorismo, inovação de diversas formas. A gente não concordava com tudo que estava naqueles podcasts, mas aquilo ali era para gerar os debates. A gente se encontrava quinzenalmente pelo Telegram para fazer o debate sobre a playlist que a gente tinha ouvido aquela semana. Então, estava dirigindo, estava lavando prato, sei lá, está tomando banho, foi dormir, colocava o podcast, que o canal de áudio ele possibilitava, né, mais interação assim, em momentos que não eram necessariamente totalmente dedicados ao aprendizado, e as pessoas foram curtindo aquilo ali, foram criando o hábito de buscar conteúdo, e a partir dali a gente também indicava artigos, indicava livros, né, coisa mais densa, coisa mais profunda para quem ia se empolgando, motivando e queria cavar junto aí mais profundamente nesses temas. Então aqui tem vários temas, não vou passar por eles em decorrência aqui do nosso tempo, mas eram cerca de 4 horas semanais, todo mundo participava ali do grupo do Telegram, né, e eram funcionários de todas as empresas envolvidas ali. Era um debate super interessante, formaram redes, formaram amizade, e a gente conseguiu conduzir uma coisa aí fora do formato tradicional de treinamento, fora de um formato de curso, como forma a gente conhecia, e fortalecendo as amizades entre as pessoas participantes. Para fazer um portfólio, como eu falei, não dava tempo, não adianta vir com 50, 100 ideias, por mais borbulhantes que elas fossem, um portfólio de poucos projetos, mas significativos e interessantes. Então, a gente não ensinou nada de portfólio para essa turma.
Uma outra empresa demandou isso mais tarde, mais ao final do programa, então a gente tem esse conteúdo no modelo das duas fotos original. A gente fala muito sobre gestão de portfólio, como é que prioriza projeto, como é que pontua projeto, como é que separa cestas de projetos. Ó, 5, meu amigo, 5 projetos. Tá? Simplicidade de gestão, esforço alternado no tempo. Depois, na próximo giro da roda, na próxima geração, vem com um projeto novo, fazendo coisas boas, curtas e significativas de cada vez. E pelo fato de nós termos sugerido projetos que eu chamei de pedagógicos, olha, você tem que ter um projetinho como startup, para você entender o mundo das startups. Você tem que ter um projetinho com a universidade, com captação de fomento, para você entender o mundo aí de finança para inovação, captura de funding. Você tem que ter um projeto que é mais curto, que vai entregar uma eficiência rápida ali para a sua empresa, para o processo. Você tem que ter um projeto que olha mais para frente, que olha para questões mais que não vai estar pronto ao final do programa, mas que vai estar mais bem fundamentado assim por diante. Então, enquanto a gente fazia esses projetos, as empresas aprendiam sobre financiamento, aprendiam sobre parceria, aprendiam sobre patente, marcas, outros tipos de propriedade intelectual. Elas aprendiam a construir competências sobre coisas que elas não tinham, porque esses projetos demandavam conhecimento sobre tecnologia, sobre aplicações que ninguém ali tinha feito. Se tivesse feito, não estava precisando da gente. Então, as pessoas tinham que estudar tecnologias digitais, estudar a aplicação delas, correr atrás de quem estava fazendo. Então, querendo ou não, ao fazer aqueles projetos, eles estavam construindo competências, rotinas, que iam ser importantíssimos nas etapas posteriores ali do sistema de inovação da empresa. O desenvolvimento de projetos, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas a gente tinha um sistema de fases, tá? A gente não abandonou o sistema de fases, né, para conduzir de maneira disciplinada um projeto, desde a ideia, desde da concepção inicial até lançar, né, até implantar, né, se for um processo, uma implantação na empresa, se for um novo produto, uma venda no mercado. A gente não abandonou esse processo, esse é um processo bastante estruturado, né, com passo a passo para projetos de inovação, mas nós agregamos vários aspectos de flexibilidade que vêm hoje das metodologias ágeis, como, por exemplo, formas muito visuais de ver o trabalho, uso de gestão à vista, planejamentos detalhados só do curto prazo e planejamentos menos detalhados dos prazos mais longos, aprendizado constante e redefinição da rota dos projetos. Ou seja, maneiras apropriadas. A gente não aposentou a gestão chamada de tradicional de projetos, nós não rasgamos nada do PMBOK, mas a gente trouxe práticas que poderiam ser mescladas com o que as empresas às vezes já faziam, às vezes nem ainda faziam, mas que traziam maneiras mais leves de conduzir esses projetos, mais transparentes, de fácil visualização e de intenso uso de modelos, de protótipos, né, fazendo uso da cultura de experimentação de uma maneira muito intensa. Agora, a gente sabia, apesar disso, que, puxa, ela já tem que aprender um modelo de fases, estava lá no nosso modelo das duas rodas. Não era trivial. Ela ainda, por mais que isso vá trazer leveza ao projeto, ela vai aprender coisas que se acrescentam àquele modelo. Então, a gente falou, olha, no primeiro nível, faça só o que está aqui. Entenda as fases, conduza o primeiro projeto seu só nessas fases. Depois, no próximo projeto, você vai acrescentar, por exemplo, uma dinâmica de sprints, que seja, esses objetivos de curto prazo, as atividades vão ser feitas no curto prazo, vamos gerenciar num Trello, vamos aprender a fazer isso no Miro, introduzindo também ferramentas digitais de gestão das atividades da empresa. Num terceiro nível, aí você agrega mais coisa. No terceiro nível, você vai mexer com a rotina de trabalho, trazer, por exemplo, isso na alternância de lideranças, vai ter alguém por conta de prototipar e mergulhar mais a experiência do cliente. Então, nós fomos conduzidos com as empresas, olha, faz o básico, faixa branca, né? Igual nas artes marciais. Aprendeu mais um pouquinho? Faixa amarela. Vamos trazer mais ferramenta, mais conhecimento. Aprendeu mais um pouquinho? Vai para, sei lá, vai para a faixa laranja, vai para a faixa marrom, até esse pessoal, por meio da prática de muitos projetos, né, deixar bastante profissional, bastante flexível, mas também eficiente ali abordar a gestão de projetos nas empresas. E por último, ou quase por último, a estratégia. Gente, por que a gente deixou a estratégia por último?
muita gente vai apedrejar. Puxa, a primeira coisa que você faz é o planejamento, meu amigo. Você se lança numa jornada sem planejamento, você vai se dar mal. Eu sei. Só que essas empresas não tinham a menor condição de planejar o que elas iam fazer, sendo que não sabiam nem o que era transformação digital. Então, o que nós fizemos? A gente conduziu essa turma ao longo dessa jornada. De repente, eles olham para trás e percebem que eles estavam operando sistema de gestão. Agora, eles tinham uma opinião sobre transformação digital, eles sabiam melhor o que queria dizer trabalhar em parceria. Eles entendiam um pouco melhor a transformação que aquilo ali provocava no ambiente de trabalho deles. Cara, você entendeu? Agora olha um pouco para frente e planeja a caminhada daqui em diante. E a gente usou de um método que a gente aplica bastante, que é um método que nos ajuda, que é o roadmapping, né, que nos ajuda a pensar em prospecção em prazos mais longos, tanto para mercados, quanto para produtos e serviços, quanto para recursos e tecnologias. É uma estrutura que a gente tem se apoiado já também há bastante tempo, temos livros, né, também nessa área. Então a gente inverteu um pouco, olha, não é que a gente vai deixar para pensar o planejamento depois, a gente vai ter uma experiência inicial, vamos nos lançar na ação, vamos nos lançar na prática. O suficiente para a gente ter um pouco de experiência, para a gente ter um contato operacional com o que nós estamos lidando, aí a gente volta e faz a reflexão, e depois prática e planejamento começam a caminhar juntos, assim como as boas práticas de empreendedorismo nos guiam hoje. E dessa maneira, a gente acabou lidando com os aspectos organizacionais sem parar para ensinar a organização. Cara, você fez lá o nosso laboratório de aprendizado, você aprendeu comunidade, você aprendeu a estudar sozinho, você aprendeu a achar conteúdo sobre inovação, transformação digital e tecnologia em canais novos que a gente não explorava antes, aprendeu a explorar isso em podcast, em artigo de business, aprender a selecionar vídeos bons, aprender com um colega da outra empresa que estava junto apanhando ali também. Se você aprendeu a fazer o planejamento um pouco depois, você aprendeu sobre estratégia emergente. A estratégia vem tanto da cabeça de quem olha muito para o futuro, como passa a vir também da base, da prática, de quem está dando as caras ali para o cliente, quem está no dia a dia com os projetos da empresa, quem está enfrentando máquina que parou, sistema que caiu. Então, a estratégia também se inspira na parte de baixo. Você aprendeu a inovar colaborativamente, porque a gente induziu projetos que... Gente, tem empresa que nunca tinha visto uma startup na vida. Então, o que acontece? Os caras estavam vendo pela primeira vez, puxa, o que é essa moçada que está aproveitando tecnologia, está fazendo app de celular, está fazendo sistema digital para a empresa, que está usando agora sensor, tecnologia inteligente. Os caras foram fazer parcerias com empresas que eles nunca tinham conhecido. Isso mudava completamente o jeito deles pensar em tecnologia, futuro, confidencialidade da empresa, o jeito deles trabalhar mudava. Tá? E isso é o que a gente chama de business agility, ou seja, agilidade em negócios. Não era só porque a gente ensinava a gestão ágil de projetos, para a gestão de projetos ser um pouco mais flexível e conviver com projetos, tinha uma natureza muito diferentona. Aquilo ali transbordava para o comportamento deles, quanto lideranças, enquanto liderados, comportamento deles para fazer política de RH, comportamento deles para fazer a reunião do bom dia. Então, ou seja, a gente já conseguia, mesmo naquele curto espaço de tempo, ver um pouco de transformação no dia a dia das pessoas, na forma delas trabalharem, enxergarem o trabalho, enxergar o futuro delas ali dentro. Então, foi a maneira de a gente condensar e aprender de tabela de uma forma muito intensa tudo que transformação digital queria trazer, queria levar. Bom, gente, assim, eu fui o mais rápido que eu pude. Essa foi uma experiência relativamente densa, relativamente longa, muito intensa, como tudo que tem nos atribulado, aí, tem se levantado contra desafios para a gente. Então, estou deixando aqui como que a gente está divulgando isso hoje, como a gente está aprimorando, divulgando essa experiência. A gente tem um canal no YouTube, se você quiser conhecer, @NTQUFMG. A gente tem muitos dos trabalhos que nosso grupo faz ali, estão disponíveis também em vídeo, vocês podem acessar. Se vocês me acompanharem no LinkedIn também, eu estou sempre postando experiências sobre essas coisas, né? O próprio NTQI tem uma página também, tá? Aqui são os artigos de caráter mais acadêmico, que eu deixo nessa plataforma, que é o ResearchGate. Isso aqui é o Instagram de professor, tá? Então, se vocês entrarem lá, editarem meu nome, vão encontrar em texto muitos dos artigos, muitas das coisas que a gente tem escrito sobre esse assunto.
Eu vou dar um curso exatamente sobre esse modelo no nosso Congresso Brasileiro de Inovação, Gestão e Desenvolvimento de Produto, que é promovido pelo IGDP, né, que é o instituto que nós ajudamos a fundar lá atrás, e temos uma forte parceria. Vai ser em Natal, então quem puder curtir uma praia lá no final de novembro vai ser muito bem-vindo, mas aí também deve ter sessões híbridas, então se você tiver interesse, conhecer mais dessa área, não só o que a gente está fazendo, mas também vários grupos no Brasil que participam, congregam juntos, te convido a entrar no site do evento, ver a programação, ver as coisas lá, ver o que vai ter de híbrido, o que vai ter de presencial. E a BT Innovation é uma consultoria que nasceu do nosso laboratório muitos anos atrás, hoje é uma consultoria muito bem estabelecida ali no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, que difundem e aplicam esses modelos, tanto o modelo das duas rodas, quanto essa versão mais revitalizada, em empresas, e a gente tem acompanhado isso também de perto, a gente tem uma parceria contínua, temos participado das discussões no contexto dos projetos que eles acompanham, e hoje a gente integra uma rede, tanto nós quanto a Universidade Federal, os colegas da Universidade Federal de Viçosa, que nos ajudaram a fazer o primeiro modelo das duas rodas, mas também a Universidade Federal de Ouro Preto, São João del Rei, hoje também temos colegas da USP, fazemos parte de uma rede de metodologias de inovação chamada LabMin, que é coordenada pelo Parque Tecnológico Belo Horizonte, e para a qual nós estamos levando metodologias como essas que a gente viu hoje rapidinho, tá? E muitas outras ferramentas de apoio à gestão de inovação das empresas, tanto estabelecidas quanto empresas novas, né, como empresas emergentes, startups, e tem sido a maneira de a gente continuar esse papo, conduzindo, aprimorando essa experiência.